Vamos nessa. O problema 41, SESMAC 2023.2 diz assim. Diz que você tem uma cidade do interior onde 15% dos habitantes tem problema respiratório. Só que entenda, quando ele fala que é 15% do total de habitantes, você pode criar qualquer total de habitantes, tá certo? Só que ele fala que desses habitantes, certo? Aí ele fala, sabendo que dos habitantes que têm problema respiratório, 60% praticam esporte, enquanto os que não têm problema respiratório, 40% praticam esporte. Então vamos fazer assim, vamos lá. Vamos levar em consideração que o melhor valor para trabalhar é uma população de 1.000 pessoas. Aí, ó, dessas 1.000 pessoas, 15% de 1.000, ou seja, 150, tem problema respiratório, independente ou não de praticar esporte. Obviamente, de 15 para 100, 85% ou 850 não tem problema respiratório, independente de praticar ou não. Só que dentro dos 150, tem gente que pratica, tem gente que não pratica. Puxei duas setinhas. Enquanto aqueles que não têm problema respiratório, pratica e não pratica. Só que o texto diz, eu vou mudar até de cor, o texto diz que do pessoal que tem problema respiratório, 60% de 150, ou seja, 90, são praticantes de esporte com doença respiratória. Obviamente, mudando aqui de cor, botando um laranjinha básico, 60 são aqueles que têm problema respiratório e não praticam esporte. Agora, dos 850, 40% de 850, que vai dar 340, é o pessoal que pratica esporte e não tem problema respiratório. Consequentemente, de 340 para 850, 510 não praticam esporte e não tem problema respiratório. Segue o texto. Se escolhermos uma pessoa ao acaso, cuidado agora, qual a probabilidade dele ter problema respiratório? Só que aqui é que mora o perigo, dado que ele é não praticante de esporte. Então, ele é não praticante de esporte primeiro. Então, como probabilidade é favorável sobre possível, e ele diz, dado que o cara é não praticante de esporte. Então, ele pode ser não praticante de esporte com problema respiratório, ou ele pode ser não praticante de esporte sem problema respiratório. Então, o caso possível é 60 mais 510. Caso favorável é um desses dois. Qual a probabilidade dele ter problema respiratório, mas não praticar esporte? Ter problema respiratório e não praticar são 60. Então, é 60 de 570. Simplificando, 2 para 19. A alternativa é a letra B. O problema 42, SESMAC 2023.2, diz assim. Um chefe de cozinha fatia 5 kg de cenoura em 18 minutos, enquanto o segundo chefe fatia 7 kg de cenoura em 27 minutos. Trabalhando juntos, tá? Deixa eu botar aqui o marca-texto. Trabalhando juntos, em quanto tempo os dois chefes vão fatiar 58 kg de cenoura? Tu tem que se ligar numa coisa. Entenda, é como se você fizesse um serviço qualquer, seja ele qual for, em 18 minutos. E eu fizesse um serviço em 27 minutos. Quem trabalha mais ou menos? Não se sabe. Porque ninguém sabe a produção. Por isso que isso aqui é chamado produção por tempo. Então, qual é a ideia? Vamos ver que ideia massa. Se eu faço 5 kg em 18 minutos, então 100 gramas. Se eu pegar 5 kg e dividir por 18, eu sei o que eu faço por minuto nesse trabalho. Mas, como estamos trabalhando juntos, a gente soma os trabalhos, as eficiências, né, as produções. Então, ó, mesmo esquema, de novo, ó. Vê que massa. Nós fazemos
7 kg em 27 minutos. Então aqui vai ficar 7 para 27. Deixa eu apagar aqui. 7 para 27. Então isso é o que a gente produz por minuto. Então isso aqui, ó, deixa eu fazer você entender. Isso aqui é o que nós chamamos de produção por minuto do primeiro. Obviamente, produção por minuto do segundo. Então, quando eu juntar, vai ter que ser a produção por minuto dos dois. Ou seja, os dois fazem 58 kg de cenoura em T minutos. Pronto. Agora, vamos tirar o MMC. Vamos tirar o MMC dos números 18 e 27. Eu acho que aqui embaixo vai ficar bem apertadinho. Vamos tirar o MMC de 18 e 27. Aqui no cantinho, rapidinho a gente faz. Por 2, 9, 27. Por 3, 3, 9. Por 3, 1, 3. Por 3, 1 e 1. Isso vai dar 2 vezes 27. Então, o MMC vai ser 54. Só que eu vou fazer só de um lado, tá? E aqui eu continuo com 58 sobre T. 54 por 18 dá 3, vezes 5, 15. 58 por 27 dá 2, vezes 7, 14. 14. Vacilei aqui. 14. Isso aqui é por minuto. Tá? Aí, ó. Vamos terminar isso. Aqui, ó. 54 com 14 vai dar 29. Isso aqui vai dar 29. Então, ficarei com 29 sobre 54 é igual a 58 sobre T. 29T igual a 54 vezes 58. Só que se eu simplificar 58 dividido por 29, dá 2. Então, procure a alternativa que tem 108 minutos. A alternativa que estamos procurando é a letra A. Vamos lá. O problema de número 43, que é uma questão muito recorrente no vestibular de Pernambuco, diz o seguinte: uma clínica popular cobra R$ 80 por consulta e atende 300 pacientes em um dia. Uma consulta, né, a potenciais pacientes revela que cada vez que eu aumentar R$ 2 no preço da consulta, o número de pacientes diminui de 5. Aí, ó, cuidado com a pergunta, tá? Qual o valor do faturamento ou do valor máximo arrecadado? Veja, quem estuda comigo sabe que eu faço isso exaustivamente. Já caiu na Unicap, vai cair na Unasal e provavelmente caiu aqui na SESMAC. Se liga. Faturamento é preço multiplicado pela quantidade de produtos que você vende. Então, ó, como é que você monta a equação? Ó, o aluno normalmente ele tem uma dificuldade grande na montagem. Veja, inicialmente seu produto está na loja a R$ 80. Quando você bota a 80, você tem uma clientela de 300. Então vamos entender sem decorar. Cada R$ 2 que eu aumento, eu perco 5 clientes. Se eu aumentar R$ 2 aqui, eu perco 5 clientes aqui. Se eu aumentar R$ 2 duas vezes, ou seja, R$ 4, eu perco 5 clientes duas vezes, eu perco 10. Se eu aumentar R$ 2 três vezes, eu aumento 6, eu perco 5 clientes 3 vezes, eu perco 15. Se eu aumentar R$ 2 x vezes, eu diminuo 5 clientes x vezes. Então, o aluno tem uma dificuldade nesse tipo de visualização, tá? Aí vê qual é a ideia.
Você pode achar as raízes, certo? Na realidade, você precisa usar o vértice aqui. Só que você pode desenvolver a equação ou você pode não desenvolver. Eu vou ver se eu consigo separar aqui em 2 pedacinhos para fazer de 2 formas diferentes, porque aí só quem ganha é você. Beleza? A forma 1 é desenvolvendo. Como assim desenvolvendo? Aplicando a distributividade. Ó. Então, f de x será 80 vezes 300, 24.000. Aí, ó, 80 vezes menos 5, menos 400x. 2 vezes 300, mais 600x. Deixa eu apagar aqui. Depois eu faço a linha de novo. E 2x vezes 5, menos 5x, menos 10x ao quadrado. Pronto, isso é uma maneira de fazer. Tá? Então, é uma maneira de resolver. Pronto. Vamos desenvolver. Então, f de x será menos 10x ao quadrado mais 200x mais 24.000. Tudo bem? Beleza. Aí, ó, entenda. Só tem 2 tipos de pergunta. Aquilo que leva no máximo e aquilo que é máximo. Aquilo que leva no máximo, x do vértice. Se ele perguntasse quantos aumentos eu devo dar para atingir faturamento máximo, aí você teria x do vértice, que é menos b sobre 2a. Ou seja, menos 200 sobre o dobro de a, que é menos 10. Ou seja, menos 200 sobre menos 20, o x do vértice é 10. Só que tem outra maneira de calcular o x do vértice. O x do vértice é a média das raízes. O x do vértice, fazendo de outra forma, o x do vértice, você pega a primeira raiz, soma com a segunda e divide por 2. Como é que eu tiro a primeira raiz? Você pega 80 mais 2x igual a 0. Ou seja, 2x igual a menos 80. A primeira raiz é menos 40. A outra raiz é 300 menos 5x igual a 0. Quando você passar para lá, 5x igual a 300, x, 2 linhas, é igual a 60. Aí vai ficar 60 menos 40 sobre 2. Ou seja, 20, x do vértice, 20 sobre 2, 10. Tá vendo? Do mesmo jeito. Só que 10 seria a resposta de que pergunta? Qual deve ser o número de aumentos para ter faturamento máximo? Com 10. Só que agora, como o faturamento máximo só se ocorre com 10, no lugar de x, o problema número 44, que é de função exponencial, o gráfico diz assim. O gráfico da figura mostra, em função do tempo t, dado em horas, a evolução do número n de t de bactérias em certa cultura. Admita que nt é uma função do tipo exponencial e ele coloca ela aqui, ó. Tá aqui a exponencial. Então, nt, n0 a elevado a t. Aí ele fala que n0 é igual a 10 a terceira. Realmente, se você olhar o gráfico, ele começa em 10 a terceira. E se você olhar direitinho o gráfico, mesmo sem ele falar, em 4 horas, a quantidade é 16.000. Então, tá vendo aqui, ó, que ele fala, ó. Ó aqui que massa, ó. Tá vendo? Aí a pergunta é, quantas eram as bactérias da cultura passadas 2 horas do início da experiência? Só que você não sabe o A. Mas vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar. Eu sei que N4, segundo o texto, é 16 vezes 10 a terceira. Nenhum problema. Só que se para eu descobrir o N4, veja, N4, sem saber o A, seria 10 a terceira vezes A elevado à quarta. Porque eu não sei quem é o A. Mas o problema já diz
que nesse ponto aqui, ó, vale isso. Então, como isso aqui, ó, isso aqui são iguais, ou seja, N4 é igual a N4, quem é N4? 16, 10 a terceira. Quem é N4? 10 a terceira, a quarta. Vê que massa. Cancela 10 a terceira. Aqui. Me empolguei aqui, desculpa. Vamos lá. 16, 10 a terceira. Agora eu posso cortar decentemente 10 a terceira. Então, a quarta é igual a 16, que é 2 a quarta. Que bom. Cancela o expoente, que é a mesma coisa que tirar a raiz. A igual a 4. Então, a função completa é NT 10 a terceira, que multiplica... é 4 não, é 2. A 2 elevado a T. Só que ele quer saber o número de bactérias em 2 horas. 10 a terceira, que multiplica 2 ao quadrado. Ou seja, 1000 vezes 4. A alternativa correta é 4.000. Vamos trabalhar, porque mais uma já foi. 4.000, letra B. A questão 45 da SESMAC diz que para melhorar as condições de acessibilidade de uma clínica, foi construída uma rampa na ilustração. É fácil perceber na rampa, antes de qualquer leitura, que a rampa, né, de acesso, que ela tem 6 metros de comprimento, tem por base aqui, ó, lateral aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, se você olhar com certo cuidado, sem fazer muito esforço, isso aqui que você está indicando, em roxo, é a hipotenusa. Isso aqui que eu estou indicando é o cateto adjacente a 90 e oposto a 15. E isso aqui que eu estou indicando, é o cateto adjacente a 15. Adjacente a 15. Qual a altura da rampa? Então, amigos e amigas, ele quer o valor de H. Então, é um problema relativamente fácil, bem tranquilo de executar, porque se você olhar a figura com cuidado, ela é basicamente assim. Pronto. Portanto, aqui eu tenho H, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 90. Em relação a 15 graus, eu tenho o cateto oposto, a hipotenusa. Seno de 15 graus é cateto oposto, hipotenusa. Só que esse seno ele foi dado 0,26. 0,26 H sobre 6. Aplicando meios pelos extremos, H é 0,26 vezes 6. H seria 1,56. Tá feito, sem muitos problemas, uma questão bem tranquila. Vamos lá. Da prova da SESMAC 2023.2, essa foi a que deu mais trabalho. Vou ler ela pausadamente. Em uma lanchonete, o suco X é feito por laranja e morango na proporção igual, enquanto o suco Y contém laranja e maçã na proporção de 2:1. Vê só, já vou começar aqui a organizar para tu, para depois continuar a ler o texto. Veja. Olhando aqui a leitura, vamos lá, ver. O suco X tem laranja para morango MO na proporção de 1:1, já que são iguais. Só que se eu uso um de laranja e um de morango, isso aqui são duas partes, uma de cada. Só que a laranja só é 1/2, ou seja, metade. E o morango é a outra metade, 1/2. Só que agora, quando eu vou para o outro, a proporção é de 2:1. 2 de laranja para 1 de maçã. Então, se eu uso 2 de um e 1 de outro, são 3 partes.
Ou seja, 2 de 3 é maçã, é laranja, e 1 de 3 é maçã. Maçã. Então, tá? Aqui, ó, para ficar didático, eu vou colocar MA. Beleza? Deixei bem separadinho. Aí ele fala o seguinte, o suco Z, que é o roxinho, daqui o desenho, que é o roxinho, é formado por 1/4, veja, é formado por 1/4 de X e 3/4 de Y. Calma. Eu sei que X separadamente é meio laranja e meio morango. E Y separadamente é 2/3 de laranja e 1/3 de maçã. Só que o Z, aqui é que mora o perigo. O Z é 1/4 disso tudo aqui, ó. Então, isso aqui, amigos, isso aqui, ó, vai ser multiplicado por 1/4. E isso aqui, amigos, vai ser multiplicado por 1/4. Então, é 1/4 vezes 1/2, que indica a laranja. E 1/4 vezes 1/2, que indica o morango. Quando eu digo que é 3/4 de Y, ou seja, isso aqui, ó, isso aqui tudinho, ó, vai ser multiplicado por 3/4. Então, isso é multiplicado por 3/4 e isso é multiplicado por 3/4. Então, é 3/4 de 2/3, tá? Que se você quiser simplificar, vai dar. Isso é laranja. E 3/4 vezes 1/3, isso é maçã. Tudo bem? Vou dar uma ajeitadinha aqui agora. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui agora. Certo? Fazendo essa conta aqui, isso vai dar 1/8. Isso aqui vai dar 1/8. Simplificando aqui, ó. E simplificando aqui, ó. 3 por 3 dá 1, 2/4. Então aqui vai dar 1/2. Então, obviamente, simplificando, aqui vai ser 1/4. Então, vamos identificar no texto. Laranja, morango, laranja de novo e maçã. Agora é muito importante essa parte aqui, primordial. Vou até grifar. Qual a proporção? Olha a ordem. Laranja, morango e maçã. Então a ordem é laranja, morango, maçã. O que é que eu tenho de laranja? Eu tenho 1/8, eu tenho 1/8 e 1/2. Então eu tenho 1/8 e 1/2. O que é que eu tenho de morango? 1/8. O que é que eu tenho de maçã? 1/4. Vou deixar tudo no mesmo denominador para facilitar. Tu tá ligado que 1/2, isso aqui, amigos, eu posso trocar por 4/8, que não muda nada. Porque 1/2 mais 4/8 dá no mesmo. Mas por que eu botei tudo em função de 8? Porque quando eu somar 4/8 mais 1/8, vai ficar 5/8. Então, a proporção aqui é 5/8. 1/8. Isso aqui é a mesma coisa que 2/8. Então, as proporções são na ordem 5/8, 1/8 e 2/8. Eu deixei o mesmo denominador para facilitar a visualização. Oi, amigos. A questão 47 da SESMAC 2023.2 é uma questão muito tranquila de médias, sempre recorrente. Durante o primeiro semestre letivo, o professor de anatomia aplicou 5 provas ou exames para os seus alunos, com diferentes pesos. Abaixo está o resultado de um aluno em 4 dos exames e o peso de cada um deles. Primeiro exame, tirou 7,5, peso 2. Tirou 6 no segundo exame, peso 1. 7,2 no terceiro exame, peso 3. Não se sabe quanto tirou no quarto exame, peso 1.
7 no quinto exame, peso 2. Perceba que os pesos são diferentes. Quando o peso, senhores, só lembrando didaticamente, quando o peso da grandeza ele é diferente, lembre que os amigos estão fazendo uma média ponderada. Média ponderada, que é primeiro fator vezes o seu peso, segundo fator vezes o seu peso, enésimo fator, enésimo peso, dividido pela soma dos pesos, P1, P2, P3, até P de N. Só que ele diz que a média já é 7,1. Então ele entregou ouro. Essa média aqui, amigos, já é 7,1. 7,1 igual a, primeiro, 7,5 vezes 2. Segundo, 6 vezes 1. Terceiro, 3 vezes 7,2, ou 7,2 vezes 3. Quarto, 1 vezes x. Quinto, 7 vezes 2, dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 1 mais 3 mais 1 mais 2. Essa soma vai dar 9. Quando a gente aplica meios pelos extremos, aqui, ó, certo? Vamos ficar com 2 vezes 7,5, 15. 6 vezes 1, 6. 7,2 vezes 3, 21,6. Mais 2 vezes 7, 14. Mais x igual a 63,9. O resultado dessa soma aqui, ó, vai dar 56,6. Vai dar 56,6 mais x igual a 63,9. X é 63,9 menos 56,6. X vai dar 7,3. A alternativa correta é a letra C de casa. Show? Pronto. A última questão da SESMAC 2023.2 diz que uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas em forma de cilindro. Então, peraí. Isso em roxo é um cilindro. Cadê? E duas semisferas. Então, isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui. Aqui, ó. Vou tentar por aqui agora. Não tá dando certo não, mas a gente consegue. Enfim, vou tirar aqui o... Isso são semisferas. Lembrando que volume do cilindro é πr2h. Volume da esfera, 4/3 πr ao cubo. Joia. A altura do cilindro é de 8. E mais o raio da base pode ser ajustado. Um medicamento, tá, tem raio 6 milímetros. Isso é um comprimido. Se o raio agora cair para 5 milímetros, quanto vai diminuir o volume? Embora dê um trabalhinho em conta, é uma questão relativamente fácil. Por quê? Vamos lá, veja. Vamos para o volume inicial do comprimido, do remédio. Para raio igual a 6. Então, qual seria o volume inicial? Seria π vezes 6 ao quadrado vezes 8, que é o volume do cilindro, mais 4/3 de π, que multiplica 6 ao cubo. Quando você organizar, o volume inicial vai ser 288 π mais 288 π. Quando você fizer essa conta, vai ficar 576 π. Vamos para o volume final. O volume final tem raio igual a 5.
Então, volume final, π vezes 5 ao quadrado, a altura não muda nada. 4/3 de π, 5 ao cubo. Então, quando você resolver esse lenga-lenga todinho, vai dar 1.100 π sobre 3. Só que ele quer saber de quanto diminui percentualmente. Ou seja, o valor final pelo valor inicial. O valor final é 1.100 π sobre 3, dividido por 5/76 π. Repetindo a primeira, 1.100 π sobre 3. Invertendo a segunda, 1 sobre 5/76 π. Tu vai cancelar o π. Quando você fizer essa divisão, vai dar valor final sobre valor inicial 0,64. Ou seja, no final das contas, o valor final é 0,64 ou 64% do valor inicial. Se eu estava em 100% e diminuiu 64%, se eu estava em 100% e diminuiu 64%, é porque houve uma redução de 36%. A alternativa correta, 36%, está inserida em que letra, por favor? Letra E, 36%. Tá aí.